Como um órfão sem dinheiro ou conexões constrói a marca de relógios mais famosa do mundo. Muitos detalhes da história da Rolex são envolvidos em mistério e segredos, mas hoje vamos mergulhar a fundo na incrível história de sucesso da Rolex e responder a grande pergunta: por que os relógios da Rolex são realmente tão caros? A história da Rolex começa com Hans Hilsdorf, o fundador inovador e misterioso da empresa. Hans nasceu na Alemanha em 1881. Filho de Anna e Johann Hilsdorf, sua infância foi repleta de amor, risadas e felicidade. Mas isso foi tragicamente interrompido quando aos 12 anos ele perdeu ambos os pais, que faleceram inesperadamente com apenas alguns meses de diferença. Hans passou de ter dois pais amorosos a ser um órfão e teve que ir morar com seus tios, que o enviaram para um internato. Inicialmente, Hans ficou muito deprimido com tudo isso, mas eventualmente decidiu se dedicar aos estudos como uma forma de escapar da realidade. Ele parecia gostar de aprender diferentes idiomas, o que mais tarde abriria caminho para ele se mudar para o exterior após terminar a escola. Após se formar, Hans foi trabalhar na Suíça, em uma empresa chamada Kuno Korton, uma grande exportadora de uma variedade de relógios de bolso. Como Hans falava alemão, inglês e francês, ele trabalhou como correspondente para a empresa. No entanto, a empresa também fabricava alguns dos seus próprios relógios, e esse papel deu a Hans uma grande oportunidade de entender a construção de relógios e estudar de perto a indústria relojoeira. Embora muito das tarefas de Hans envolvessem trabalhos repetitivos, como dar corda em centenas de relógios todos os dias, durante seu tempo lá Hans desenvolveu uma profunda apreciação pela arte e tornou-se obcecado pela ideia de criar relógios perfeitos. Então, em 1903, Hans se mudou para Londres para trabalhar em uma outra empresa, onde teve um papel maior, pois estava envolvido em conseguir novas vendas e clientes. Isso lhe deu um bom entendimento de como fazer uma marca de relógio se destacar de outra, e também de como o marketing era crucial para o sucesso de uma marca. Embora esses diferentes trabalhos fossem bastante agradáveis, Hans já sonhava muito mais alto e queria implementar as habilidades que havia aprendido por conta própria. Em 1905, aos 24 anos, Hans decidiu iniciar sua própria firma relojoária. Ele tinha uma pequena quantia de dinheiro que havia economizado, que investiu no negócio, mas a maior parte do financiamento veio do seu cunhado, Alfred Davis, que se tornou seu sócio. Juntos, eles criaram a empresa Wilsdorf Davis e começaram a importar relógios da Suíça para vender no Reino Unido. No entanto, naquela época, os relógios de pulso não eram nem de longe tão populares quanto são hoje, e eram principalmente considerados como joias femininas. Bem, de fato, os amigos de Hans até tentaram dizer a ele que um relógio como um mecanismo tão pequeno e delicado seria frágil, quebraria facilmente, e que um relógio tão pequeno não seria preciso, até porque os relógios de bolso eram fortemente preferidos. Mas Hans acreditava que os relógios de pulso eram muito mais convenientes e elegantes. Inclusive, ele chegou a citar: "Minha opinião pessoal é que os relógios de bolso quase desaparecerão completamente e que os relógios de pulso os substituirão definitivamente." Hans sentiu que os relógios precisavam ser de maior qualidade. Então ignorou todos os seus críticos e usou todo o seu dinheiro da empresa para fazer um dos maiores pedidos de relógios de pulso já registrados na época. Ele estava apostando tudo na ideia de que os relógios de pulso se tornariam o futuro do mercado de relógios. Todos pensaram que ele estava louco, e até mesmo seu parceiro de negócios não tinha certeza do que era uma ótima ideia. Mas foi Hans quem supostamente se encontrou com muitos relojoeiros diferentes, considerados mestres da arte, e tentou aprender pelo menos uma nova lição com cada um deles. Hans então usou uma antiga conexão de quando trabalhava na Suíça para importar mecanismos suíços, para que pudesse começar a criar relógios de pulso de alta qualidade. Claro, Hans sabia que a qualidade por si só não seria o suficiente, e que o reconhecimento da marca seria o elemento mais crucial de todos. E tudo começou com ter um nome memorável. Agora, a origem do nome Rolex é um pouco curiosa. Hans afirmou que inicialmente tentou combinar letras aleatórias do alfabeto de todas as formas possíveis para criar centenas de nomes, mas nenhuma deles parecia certo. Afinal, ele queria um nome único. Mas então Hans disse que enquanto estava indo para o trabalho um dia, um gênio sussurrou no seu ouvido o nome Rolex. Independente de onde o nome realmente veio, era perfeito. Rolex é curto e memorável, mas também fácil de pronunciar em qualquer idioma. Além disso, Rolex tinha estilo e autoridade. E assim Hans começou a imprimir em todos os mostradores de seus relógios, o que também ajudou a construir o reconhecimento da marca. De fato, alguns anos depois eles mudaram o nome de toda a empresa para Rolex. Muito rapidamente, seus novos relógios de pulso começaram a vender bem. Em 1910, a Rolex se tornou o primeiro relógio de pulso a receber o certificado suíço de precisão. E então, em 1914, o Observatório Britânico concedeu a um relógio Rolex uma classificação classe A, algo que nenhum outro relógio desse tipo havia recebido antes.
A Rolex começou a desenvolver uma associação com qualidade, o que ajudou a atrair ainda mais vendas. Mas foi em 1914 que a Primeira Guerra Mundial estourou. Nesse ponto, a sede da Rolex em Londres tinha mais de 60 funcionários em sua folha de pagamento e se tornou o centro de exportação para todos os mercados que a empresa vendia. No entanto, durante a Segunda Guerra, a Alemanha se tornou a inimiga da Grã-Bretanha. E como Hans era de origem alemã, com um nome alemão e um sotaque alemão, as tensões começaram a aumentar. E não para por aí, o governo britânico impôs um imposto de importação de guerra de 33% sobre todos os bens de luxo. Então, para evitar qualquer conflito e obter alguns benefícios fiscais importantes, Hans decidiu mudar a sua sede da Rolex da Inglaterra para a Suíça, que era neutra durante a guerra. E assim, enquanto muitas empresas de relógios faliram durante a Primeira Guerra Mundial, para a Rolex, na verdade, foi um período muito bem sucedido, porque seus relógios de pulso se tornaram favorito entre os militares, por sua confiabilidade e conveniência em relação aos relógios de bolso. Após a guerra, Rolex continuou a crescer e inovar. Hans Wilsdorf era um mestre do marketing e criou uma conexão na mente dos consumidores entre pessoas de alto desempenho e a Rolex. Ele também fez centenas de anúncios bem posicionados no rádio e em jornais, entendendo o valor do posicionamento do produto décadas antes da maioria dos seus concorrentes. Então, em 1926, a Rolex criou seu primeiro relógio de pulso comercial, totalmente à prova da água, chamado Oyster. E Hans sabia perfeitamente como comercializar esse relógio quando soube de uma mulher que iria nadar no Canal da Mancha. Hans convenceu ela a fazer isso usando um novo relógio à prova d'água da Rolex. Após mais de 10 horas na água fria, ela saiu do mar com um Rolex Oyster completamente intacto, gerando muitas manchetes sobre o novo produto da Rolex. Hans então instruiu os revendedores da Rolex a exibir os relógios Oyster à prova d'água em aquários em suas vitrines, com peixes reais nadando ao redor do relógio, o que inevitavelmente chamava a atenção das pessoas que passavam. O próximo grande marco da história da Rolex veio apenas 5 anos depois, quando os engenheiros da Rolex desenvolveram um rotor perpétuo, que enrolava automaticamente o relógio, algo que anteriormente era considerado impossível. Hans também fez questão de garantir que as pessoas mais populares do mundo usassem um Rolex, especialmente aqueles envolvidos em desafios ousados. Por exemplo, o primeiro voo sobre o Everest foi realizado por uma tripulação usando um Rolex Oyster, e Malcolm Campbell usava um relógio Rolex quando estabeleceu um recorde de velocidade terrestre em Utah, em 1935. E assim foi realmente essa estratégia combinada com um ótimo marketing misturado com inovações que permitiu a Rolex continuar expandindo rapidamente e se tornar cada vez mais popular. Como em 1945, no aniversário da empresa, a Rolex lançou outro novo modelo, chamado Datejust, o primeiro relógio automático do mundo a apresentar uma janela de data em seu mostrador. No entanto, pouco antes da cerimônia de anúncio, Hans foi atingido por outra tragédia quando perdeu sua amada esposa Florence, que faleceu devido a uma doença. Sua esposa havia estado com ele em todos os momentos, e isso foi obviamente um período devastador para ele. Ele havia sido órfão aos 12 anos, e agora estava viúvo aos 66. Sem filhos, Hans era um mestre dos relógios, mas não era um mestre do tempo, e começou a pensar mais sobre sua própria mortalidade. Mas mesmo em meio à tristeza, Hans continuou a liderar a Rolex para novos patamares. Ele começou a pensar sobre o que aconteceria com a empresa após a sua morte. Hans não tinha herdeiros diretos, então ele tomou uma decisão surpreendente. Ele transferiu a propriedade da Rolex para uma fundação privada chamada Fundação Wilsdorf, garantindo que uma parte dos lucros da empresa fosse destinada à caridade. Hans queria que a Rolex continuasse a prosperar, mas também que fizesse o bem ao mundo. E a Rolex continuou a crescer. A empresa se associou a figuras icônicas e eventos prestigiados, solidificando ainda mais a sua imagem como um símbolo de status e sucesso. Por exemplo, a Rolex foi a primeira marca a patrocinar o Everest, e Edmund Hillary usava um Rolex quando alcançou o cume. A Rolex também se tornou associada a James Bond, com Sean Connery usando o Rolex Submariner no filme. Ok, mas então por que os relógios da Rolex são tão caros? Embora a Rolex use materiais de alta qualidade e tenha um alto padrão de fabricação, uma grande parte do preço de um Rolex é atribuída ao marketing e à exclusividade da marca. Rolex é vista como um símbolo de status, e a empresa mantém uma imagem de prestígio e exclusividade através de estratégias como limitar a oferta de seus produtos e associar a eventos e personalidades de alto perfil. Um exemplo disso é que a Rolex é cronometrista oficial da Wimbledon e da Fórmula 1, e patrocina muitos eventos prestigiados que as pessoas ricas assistem ou frequentam, como campeonatos de hipismo e golfe.
Bem, além disso, a Rolex paga grandes estrelas para endossar o produto, como Roger Federer, que supostamente ganha 8 milhões de dólares por ano da Rolex. Claro, a Rolex não é apenas hype ou marketing. A Rolex usa materiais muito bons, que são rigorosamente testados para um alto padrão. O que, claro, vem com um preço mais alto, e claramente há um trabalho manual envolvido na criação de relógios mecânicos de alta qualidade. Então, os salários são alguns dos mais altos do mundo. Além disso, a empresa também investe muito pesado em seus próprios laboratórios científicos para pesquisar e criar novos relógios. Mas apesar de tudo isso, a Rolex ainda mantém essa imagem de prestígio e exclusividade. A Rolex só vende seus relógios através de revendedores autorizados, e geralmente não há ofertas especiais ou vendas. E de fato, a Rolex até compra estoque antigo das lojas para garantir que nenhum estoque excedente seja vendido com desconto, porque ser percebido como um produto com desconto seria ruim para a imagem da marca, e eles não querem que seus produtos pareçam fáceis de obter. Um ótimo exemplo disso é quando Hans percebeu que estava perdendo muitas vendas de pessoas que não podiam pagar por um Rolex. Em vez de fazer um modelo de Rolex mais barato, eles introduziram uma marca separada chamada Tudor. Os relógios são muito semelhantes, mas foram feitos sobre um nome e marca diferente para que não arriscassem diluir a marca Rolex. Mas isso vai ainda mais longe, pois acredita-se que a Rolex cria artificialmente escassez para seus produtos. Veja bem, a Rolex fabrica cerca de 800 mil a 1 milhão de relógios por ano, o que é muito menos do que a demanda por seus relógios. Mas a razão para a escassez é que provavelmente eles limitam deliberadamente o fornecimento para manter a demanda alta, o que lhes permite manter os preços altos também. O tempo de espera pode variar de 6 meses a 3 anos. Revendedores autorizados às vezes afirmam que a empresa está subfornecendo o mercado para aumentar o preço e se engajando em fixação de preços em todo o mundo para manter o valor de seus relógios. Bem, embora seja verdade que os relógios levam tempo para serem feitos, é improvável que seja tanto tempo assim quanto alguns dizem. Há relatos de que um único relógio leva um ano inteiro para ser produzido, já que a Rolex não terceiriza a produção. No entanto, de acordo com as minhas pesquisas, há relatos conflitantes e sugerem que algumas pequenas partes dos relógios são terceirizadas, e que ao contrário da crença popular, os relógios Rolex não são inteiramente feitos à mão, com máquinas sendo usadas em alguns estágios. Novamente, isso não significa que os Rolexes não sejam de alta qualidade. Há claramente muito trabalho e precisão em cada um, mas o que significa é que se a Rolex realmente quisesse produzir mais relógios, provavelmente ela poderia. Mas eles preferem que haja alguma demanda não atendida e uma lista de espera. Isso não é uma limitação por causa de quanto tempo cada relógio leva para ser feito. É apenas uma estratégia de negócios inteligente. E é por isso que a Rolex é tão cara. Não é apenas a qualidade dos relógios, mas também a percepção da marca. A Rolex construiu uma imagem de exclusividade e prestígio ao longo de muitos anos. E eles mantêm essa imagem limitando a oferta e associando a marca a eventos e personalidades de alto perfil. Em resumo, a história da Rolex é uma incrível jornada de riquezas a partir do nada. Hans Wilsdorf, um órfão sem recursos, construiu uma das marcas mais bem-sucedidas e reconhecidas do mundo. A Rolex é um exemplo de inovação, qualidade e marketing brilhante. Eles criaram uma marca que é sinônimo de sucesso, status e qualidade. E se você quer saber como um adolescente sem teto que morou em meia floresta criou a Louis Vuitton, eu vou deixar um vídeo na tela para você conferir. Muito obrigado e te vejo lá.